Depois de ter sido desligado do meu primeiro estágio na CAPES, eu fui encaminhado para uma nova vaga de estágio, dessa vez no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e lá dentro eu conheci uma servidora incrível que me disse 3 palavrinhas. Murilo, aprende Power BI. O vídeo de hoje é sobre a segunda chance que eu tive e sobre essa servidora incrível que me ajudou a acender a faísca de dados dentro de mim. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está no Dados do Murilo. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e ativa aí os sininhos das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Bom, depois do meu desligamento aí da CAPES, eu acabei sendo encaminhado para uma vaga que estava em aberto no FNDE. Então eu fui para a entrevista, passei e comecei a trabalhar. Quando eu cheguei lá, eu caí no andar do livro, que era o andar que era responsável pela política pública do Programa Nacional do Livro e Material Didático, o PNLD, que é justamente a política que cuida aí do envio de livros para as escolas e também sobre a produção deles. Então, nesse andar que eu fui trabalhar, aconteciam aí as decisões de planejamento dessa política pública e também da forma como esses livros eram administrados aí, não só pelas escolas, mas também pelo controle que o próprio FNDE tinha sobre esses livros. Quando eu fui trabalhar lá, a primeira coordenação em que eu caí foi uma coordenação que cuidava do remanejamento de livros. Então, só para vocês terem um exemplo, acontecia aí de algumas escolas ficarem com livros demais e outras escolas ficarem com livros de menos. E o nosso trabalho basicamente era reorganizar todos esses livros aí e enviá-los aí para as escolas que estavam precisando ali de livros, das que tinham livros demais. Era basicamente esse o trabalho. O trabalho era muito tranquilo, não tinha gente tóxica, mas mesmo assim eu ainda estava no piloto automático. Em um determinado momento do meu trabalho lá dentro, uma servidora me chamou para trabalhar com ela. E aí ela viu ali que eu estava meio disponível e foi me chamando, foi me chamando. Acabou que eu fui diretamente para a coordenação dela. E aí comecei a trabalhar lá dentro e uma das principais atribuições que nós tínhamos nessa coordenação era de cuidar das demandas que chegavam através do ESIC, que eram basicamente dúvidas e questionamentos que chegavam de professores, escolas e instituições de ensino em geral. Bem, meu trabalho com essa servidora foi bem dinâmico, foi bem divertido, ela me ensinou muita coisa que eu ainda uso até hoje aí nas minhas atividades profissionais, como por exemplo, me portar no ambiente de trabalho, apresentar meu trabalho para outros servidores e outros gestores. Então, tudo isso ali passou pela mão dela e ela foi me moldando ali ao longo do tempo. Um determinado dia, ela chegou para mim falando sobre o Power BI, e ela já estava ali estudando sobre o Power BI e virou para mim e falou: Murilo, você precisa aprender Power BI. Eu te vejo trabalhando com Power BI, né? E essa servidora, ela já tinha ali uma visão, né, totalmente diferenciada ali do restante dos servidores do andar. Então ela estava preocupada com essa questão de trabalho com dados. Então ela chegou a contratar um outro estagiário para trabalhar no horário contraposto aí ao meu. E esse estagiário ele era do curso de estatística, para você ver a importância que tem, né, você saber escolher bem aí os seus estagiários. Após ela ter me indicado ali a questão de aprender Power BI e aprender a trabalhar com dados, né, eu comecei a mergulhar dentro daquele mundo porque eu já achava a questão de poder trabalhar com o Power BI uma coisa muito interessante. Eu já vinha acompanhando aí alguns youtubers que já estavam falando sobre isso, então eu entrei de cabeça naquilo e comecei a aprender de fato ali o que, que era o mundo dos dados. Só que eu ainda não tinha despertado para o mundo dos dados, né? Então essa servidora que me ajudou a pensar nessa questão de trabalhar com dados, ela já estava enxergando algo em mim que eu ainda não estava sendo capaz de visualizar naquele momento. Mas mesmo assim, eu fui entregando meus trabalhos, fui fazendo tudo que eu tinha para fazer ali, e acabou que chegou um determinado momento que nós precisávamos fazer uma conferência nacional. Essa conferência ela dizia respeito ali a uma reunião mesmo concentrada em Brasília sobre as rotinas nas escolas, envios de livros, recebimentos e outras questões ali. Então foi uma conferência que aconteceu específica para o PNLD. E nesse tipo de trabalho em questão, elas me chamaram ali para produzir um pequeno dashboard ali para elas. Então eu apliquei ali o que eu sabia, né, de Power BI até o momento, criei ali alguns gráficos e elas levaram, né, para apresentar esse trabalho ali naquela conferência. E foi algo que me deixou muito feliz com aquilo, né, porque foi a primeira vez que eu vi o meu trabalho sendo mostrado ali num telão gigante, para várias pessoas ali dentro de uma sala. E então tudo aquilo ali me engrandeceu demais naquele momento. Então foi uma experiência inesquecível. Bom, após esses incentivos, eu tenho que confessar para vocês que
o lado ruim de eu estar trabalhando ali no FNDE não era nem a questão do FNDE em si, era eu mesmo. Eu não estava num tempo muito bom para estar ali dentro. Então eu estava passando por muitos problemas emocionais e eu era uma pessoa muito reclamona da vida, do ambiente, das pessoas. Então eu deixava tudo aquilo me atrapalhar e me consumir no meu trabalho. E se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter aproveitado nesse estágio foi de ter mergulhado melhor ali nos processos, conhecido melhor as funções ali de outras coordenações e de, claro, né, ter feito ali o networking, que eu já comentei ali no vídeo anterior da CAPES, que foi muito importante. Era muito importante eu ter feito isso lá e era muito importante eu ter feito isso no FNDE também e eu acabei não fazendo. O lado bom de ter trabalhado no FNDE foi que eu aprendi o que é uma política pública e para um estudante de administração pública, como eu estava sendo na época, entender o que é uma política pública foi algo que abriu demais a minha mente, né? Porque você entende o que de fato é feito quando uma política pública é criada em prol da comunidade, em prol do país e nesse caso em específico do FNDE, em prol da educação brasileira, certo? Então, o trabalho que esses servidores realizam ali dentro é muito importante, porque se hoje as crianças, adolescentes aí, que fazem parte da rede de ensino pública podem estudar, podem ter acesso a um material de qualidade, isso é feito pelo programa do PNLD, que é organizado ali junto com o MEC, e o FNDE cuida de toda a parte ali da execução do programa. Então, por exemplo, se você nunca estudou em escola pública, para que você receba aí o seu livro, né, você tem que estar inscrito e matriculado na rede pública, e aí você recebe o livro, você passa um ano com o seu livro, e no ano seguinte você devolve esse livro para que esse livro ele seja usado por outro aluno ali. Então acontece aí todo um processo de reaproveitamento aí dos livros, então o PNLD é quem cuida de tudo isso. O que eu quero deixar aqui hoje nesse relato é a minha gratidão por ter trabalhado no FNDE e a minha gratidão pela servidora Amanda, que me ajudou a entender o que eu estaria fazendo hoje da minha vida, né? Que seria aí trabalhando com dados. Ainda que eu não tivesse despertado por aquilo naquela época, né? Hoje eu estou trabalhando com isso, então eu devo toda a minha gratidão a ela. Muito obrigado, Amanda. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do meu relato. Se você já passou por algo parecido, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.